oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieto. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Te liga, né? Se amor engorda e traição emagrece, dieta já. Porque pular cerca dá uma trabalheira. Você perde um monte de caloria. Depois lavou, tá novo. O meu marido diz que tem várias mulheres ao mesmo tempo, as pré-pagas e a pós-paga aqui. Aliás, eu tô custando cada vez mais caro, porque na menopausa são tantos procedimentos que você tem que fazer para se manter mulher, que eu tô achando mais barato fazer uma operação para virar homem. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bah, que tri do caralho. Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não. Vem aí, nem mais nem menos, com o insuperável Marino Boeira. Olá, nesses nossos encontros semanais nós temos tentado fazer uma mistura que eu não sei se está dando bons resultados, né? Nós estamos misturando mídia, comunicação com história. Então nós vamos continuar hoje nessa mistura para ver o que acontece, o que aconteceu na história recente do Brasil. Nós vivemos, eu, você, outras pessoas, num determinado sistema político, econômico, social, e aparentemente, para a maioria das pessoas, pode parecer assim uma coisa imutável. Quer dizer, foi sempre assim, quer dizer, nós de 4 em 4 anos elegemos um presidente, esse presidente nos decepciona, nos agrada, e depois, daqui a 4 anos, nós pensamos e acreditamos que possamos mudar isso aí, né? Então nós vamos pensar um pouquinho até que ponto nós somos capazes de mudar isso aí, até que ponto esse sistema que hoje nós vivemos, que é um sistema capitalista, um sistema que de certa forma nem todas as pessoas, ou nem de certa forma, mas quase para a maioria das pessoas significa muito trabalho e poucos ganhos, né? Mas como funciona esse sistema? Seria possível mudar isso aí? O que garante, né, a estabilidade desse sistema? Outros sistemas políticos não são assim, ou não foram assim no mundo. Quer dizer, nós tivemos ditaduras sanguinolentas, tivemos sistemas de caráter socialista, tivemos sistemas nazistas, né? Que apesar do Bolsonaro achar que tem algum caráter socialista, não tem, exatamente o oposto, né?
Então, há várias formas de organização social, política, econômica, os impérios, os reinados, as democracias, né, as oligarquias, enfim, há várias maneiras de um país se organizar política e economicamente. O Brasil, teoricamente, ou na prática, ou na teoria, é um país, uma social-democracia. Nós temos um governo que a cada quatro anos muda, né? As pessoas são chamadas a eleger um novo presidente, na esperança de que ele faça algumas coisas melhores do que o fez o anterior, ou não, né? Ou nós estamos insatisfeitos com o anterior, ou estamos satisfeitos, queremos que continue. Mas o que garante a estabilidade desse sistema? Por que nós não podemos chegar e dizer assim, bom, não gostamos disso aí, vamos trazer um rei para cá, vamos trazer de volta o Dom Pedro IV, V, VI, né? Por que isso não é possível, né? Ou para fazer isso aí é muito difícil, ou pelo contrário, queremos acabar com o sistema capitalista, instalar um sistema socialista, onde não existe mais, as pessoas não são mais donas de fábricas, as fábricas são dos operários, quer dizer, um sistema socialista. É possível fazer isso? O que garante a estabilidade desse nosso sistema atual? Quer dizer, nós temos uma Constituição, né? Constituição, a última 88, que rege, que determina as coisas como devem ser feitas, mas isso é uma lei, isso é um papel, e isso precisa ter algum tipo de garantia, isso precisa ter alguém que diga, é assim, se não for assim, nós não deixaremos que mude. Basicamente, né, é um acordo, é uma concertação, né, concertação com C, né, entre as pessoas, os grupos sociais, que aceitam que o sistema é esse, né, e vivem como se isso fosse uma situação imutável. Mas todas as vezes que há um risco disso mudar, existe uma garantia representada pela Força Armada, pela força da coerção, exército, a polícia, né? Algumas vezes, foi bem recente na história do Brasil, esse exército, em vez de garantir um sistema, como aconteceu em 64, ele rompeu com o sistema. Ele derrubou o presidente e determinou um autogoverno militar que durou 20 anos no Brasil, né? Mas, vamos dizer, isso teria sido a exceção, né? A regra seria as Forças Armadas, o poder de coerção, impedir que se mude, quer dizer, impedir que se tente mudar o sistema político, econômico e social. Hoje a gente vê muito comum, né, nos discursos desse novo governo, principalmente do ministro da Justiça, o Moro, né, falar que o Brasil teve ameaçado pelos comunistas em 64, o exército interviu para garantir o que seria pior do que aquela democracia, que seria um governo socialista, comunista, etc. Então, por isso o exército interviu. Mas, de qualquer maneira, todas as forças políticas defendem a continuidade desse sistema, que a cada 4 anos se eleja aquele que a população imagina que seja melhor do que o atual governante. Isso, vamos dizer, na teoria. Mas nós não vemos, depois de terminou essa ocupação militar do Brasil, desses 21 anos, nenhuma ameaça, né, mais concreta assim, de que essas regras do jogo sejam mudadas. Esse sistema que está aí, esse sistema é dito que é o melhor, mas por que as pessoas aceitam isso aí, né? O que faz, né, além do poder coercitivo do exército, da polícia, garantir que esse sistema não mude? Existe um consenso que é estabelecido através dos meios de comunicação. Quer dizer, a cada 4 anos, quando se elege um novo presidente, há um risco de que esse presidente, de repente, enverede por um determinado caminho de esquerda, de certa forma acusar os governos do PT, do Lula, da Dilma, né, de se encaminhar para soluções não democráticas, para o rompimento do sistema capitalista, né? E isso sempre esteve muito longe de acontecer, mas de qualquer maneira, sempre essa perspectiva, né? Quando surge a época das eleições, surge esse problema. O que vai acontecer, né? Será que de repente a população vai dar as costas para esse sistema que hoje funciona, né? Onde os bancos ganham muito dinheiro, os empresários ganham muito dinheiro, a população vive mal, mas enfim, né? Será que de repente algum candidato aí, uma volta de um Lula, ou de repente um Ciro Gomes,
um Brizola na época, né? Será que esse sujeito, se eleito pelo voto, certo, não seriam capazes de mudar, de virar isso de cabeça para baixo? E a gente não quer que seja isso, a gente, os que hoje usufruem do poder, né? E como é que se faz, então, para garantir que não se mude? Se faz convencendo as pessoas de que isso é o melhor que temos, e que se nós mexermos muito com isso pode ficar pior, né? Então é preciso garantir que as coisas se alterem na superfície, né? Para no final, no total, ficar iguais, né? Aquela famosa, né, frase filme do Gato Pardo, né? Mudar para continuar igual, né? Ou dar os dedos, ou dar os anéis para conservar os dedos, né? É sempre essa fórmula de ceder algumas coisas para impedir uma grande mudança. E na história do Brasil, vamos lembrar um pouquinho da história do Brasil, como isso foi feito. Hoje todo mundo percebe, todo mundo sabe que é através, basicamente, dos meios de comunicação, né? Então, mas como isso foi no passado, né? O primeiro grande momento, vamos dizer, da história moderna do Brasil, na história da segunda metade do século passado, foi nas eleições de 1950, quando foram candidatos, basicamente, dos dois grandes candidatos que disputavam a vitória final. Getúlio Vargas, que tinha sido presidente, ditador, né, de 1930 até 1945, que elegera pelo seu prestígio Dutra, de 45 até 1950, e que agora se apresentava novamente como candidato por um partido que ele havia fundado, o Partido Trabalhista, PTB, contra Eduardo Gomes, uma figura que era o patrono da aeronáutica, era uma figura muito respeitada, vamos dizer, do centro-direita do país. Esses dois candidatos eram os principais, os mais fortes na disputa das eleições de 1950. O problema é que Getúlio Vargas tinha como seu candidato a vice, um político do Nordeste, do Rio Grande do Norte, chamado Café Filho. E contra Café Filho havia a imagem, havia o aspecto de que o Café Filho seria comunista. O Café Filho teria se ligado àqueles movimentos de 35, da Intentona, etc., daqueles movimentos revolucionários de 35. E nessa eleição de 1950 nós vamos ver pela primeira vez a ação não diretamente da mídia, né? A mídia, apesar da mídia também, o que a mídia tinha, principalmente jornais e rádio, né? Mas basicamente jornais, né, que apoiavam, né, o candidato de centro-direita, Eduardo Gomes, mas que não tinham, num Brasil onde o analfabetismo era muito grande ainda, onde a influência do rádio era pequena, né, era restrita às suas regiões. A grande força eleitoral, vamos dizer, de 1950 era a Igreja Católica. E a Igreja Católica tinha, inclusive, uma entidade, uma organização chamada LEC, Liga Eleitoral Católica, que agiu fortemente na eleição de 50, tentando convencer as pessoas a não votar em Getúlio Vargas, porque Getúlio carregava consigo o vice, que era Café Filho, que afinal, depois quando Getúlio se matou em 54, assumiu o poder, e se mostrou muito sensível aos apelos da direita e não da esquerda, né, como imaginava. Mas, enfim, em 1950 foi feita uma campanha. E é muito engraçado, se dizia assim, quem vota no Getúlio Vargas, vota no Café Filho, será excomungado pela igreja, né? Era uma forma muito forte, né, muito agressiva de favorecer um dos candidatos, né? Mas, enfim, Getúlio ganhou a eleição disparadamente, né, na frente, tinha um prestígio pessoal muito grande, né, a sua força de um presidente que teve todos aqueles anos, 15 anos de poder, né, 15 anos como presidente, mesmo como ditador, e ganhou a eleição com 48% dos votos, né, contra 19% de Eduardo Gomes, né, iniciou um período de ano onde aí, a partir do governo de Getúlio, se mostrou muito claro assim, a influência dos meios de comunicação. Já tínhamos televisão, já TV Tupi, que era a grande emissora de TV, agindo fortemente aí contra o governo dele, né? Uma figura vai se destacar nesse período, vai ser depois governador da Guanabara, Carlos Lacerda,
que no passado tinha sido comunista, mas que já nessa época, ou já há algum tempo, era o grande representante do pensamento de direita, um político altamente articulado, muito bem falante, que fez aquela famosa frase, né, contra Getúlio, né? Se Getúlio senador, não pode deixar ser candidato, se for candidato não pode vencer, se vencer não pode assumir, se assumir terá que ser derrubado. Então através principalmente dos jornais e da televisão e do rádio, se deflagra uma campanha imensa, né, contra Getúlio Vargas, e vai consumar em 24 de agosto de 1954 com o suicídio dele no Palácio do Catete, né? Então, vemos aí, não exatamente na interferência do processo eleitoral, mas na continuidade do processo eleitoral, uma campanha de sabotagem do governo, de derrubar o governo, né? Não conseguiu, quer dizer, o episódio todo com a morte de Getúlio provocou uma grande comoção nacional. Café-Filho terminou o governo de Getúlio, com algumas dificuldades, porque houve tentativas de golpe, enfim, mas de qualquer maneira se manteve o sistema para a eleição em 1975 do JK, né? 1955, né? JK, presidente, com a famosa meta, 50 anos em 5, construção de Brasília, de certa forma um período de alguma tranquilidade política no Brasil, e com pouca, vamos dizer, com pouca possibilidade da mídia interferir no processo eleitoral. Após o governo de JK, vamos ter, aí sim já, uma 60, a eleição de Jânio Quadros para presidente, já montado em cima de alguma coisa que depois ficaria muito comum, né? Até aquela época, quer dizer, as eleições, a apresentação dos candidatos era feita de uma forma, uns aspectos formais, assim, dos candidatos disputando um posto, etc. A eleição do Jânio já mostrou uma nova perspectiva nas campanhas eleitorais. Jânio foi um dos primeiros políticos a usar estratégias de marketing que depois ficaram comuns. Quer dizer, Jânio era natural do Mato Grosso, se destacou em São Paulo como vereador, depois seria prefeito de São Paulo, governador, mas eu fazia essa campanha completamente diferente dos outros, fazia questão, por exemplo, de se apresentar com os ternos desalinhados, com caspa no cabelo, quer dizer, se falava muito isso, né? E a vitória eleitoral dele teve esse caráter, vamos dizer também, de uma grande jogada de marketing, de mídia, que vendia o candidato como um novo, como revolucionário, como alguém totalmente em desacordo com as figuras tradicionais dos presidentes, né? Jânio se elegeu, todo mundo lembra isso, a maioria deve lembrar, ficou apenas 7 meses como presidente, renunciou de uma maneira inesperada, né? Renunciou em agosto de 61, em setembro de 61, agosto, setembro de 61, sem que isso houvesse uma expectativa que isso fosse acontecer. Não havia uma grande crise no governo dele. Dizem que Jânio renunciou para voltar depois, né, na pretensão de voltar num regime com menos franquia democrática, onde ele pudesse exercitar todo o seu poder. Já é um episódio bastante conhecido para nós aqui do Rio Grande do Sul, que com a renúncia do Jango deveria assumir o vice, que no caso foi o vice João Goulart, que não tinha sido eleito na chapa dele, né? Naquela eleição, a eleição do vice-presidente se fazia a parte da eleição do presidente. O Jango ganhou a eleição de Milton Campos, que era o vice de Jânio. E quando Jânio renunciou, Jango deveria assumir. Aí já é um episódio bem conhecido, né? Os militares não pretenderam deixar que ele assumisse, e foi preciso o famoso episódio da legalidade aqui no Rio Grande do Sul, com Leonel Brizola, com apoio do Terceiro Exército, impondo o governo o poder, a entrega do poder para Jango, mas já numa solução negociada, né? Jango assumiu aceitando o sistema parlamentarista, né? Passando o governo de fato para Tancredo Neves, né? Foram 3 primeiro-ministro do Brasil, até que num plebiscito se voltou ao sistema presidencialista, e Jango governou
mais um ano e pouco, né, como presidente presidencialista, né. A derrubada de Jango, em 64, né, através de um golpe militar, teve também um apoio, uma interferência muito grande da mídia, né. Ficou famoso, né, os editoriais dos dois grandes jornais brasileiros, o Jornal do Brasil e o Correio da Manhã, principalmente o Correio da Manhã, né, com os famosos editoriais Chega e Basta, né. Chega desse governo, basta, né? Quer dizer, exatamente não foi isso que derrubou o governo de Jango, mas de certa maneira deu aos militares um certo apoio moral, ético, né, para o golpe que estava sendo desfechado, né. Então nós tivemos aí, a partir do golpe, uma mudança nas condições políticas, econômicas, sociais do país, mas principalmente as condições políticas. O Brasil deixou de ser uma democracia representativa e passou a ser uma ditadura, onde os generais se sucediam no poder escolhidos por eles mesmos, né? Quer dizer, entre eles escolhia o sucessor, que continuava, Castelo Branco, Costa e Silva, teve uma junta militar, Médici e finalmente, como último, né, Geisel, depois João Figueiredo, né? Essa sucessão de generais chegou-se depois a volta à democracia, quer dizer, se esgotou, levaram o Brasil a uma situação econômica muito ruim, crises, etc. Depois de um determinado período de crescimento econômico, o Brasil passou a enfrentar uma grave crise e a solução foi a volta da democracia, né? E aí vamos assistir uma das maiores campanhas, né, pelo retorno do processo democrático no país, né? Pessoas de mais de 20 ou 30 anos certamente lembram da famosa campanha das diretas, né? E foi um evento de mídia, um evento de televisão, de rádio, de jornal, de grandes, imensos comícios, reunindo quase 1 milhão de pessoas no Rio, São Paulo, Porto Alegre, nas grandes cidades do país, aquelas grandes figuras políticas que começaram a destacar, Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Lula, etc., que surgiram, né, convencendo a população brasileira, quer dizer, daquela possibilidade de um retorno à democracia, né? Então, aí temos assim muito claro assim, como funciona o convencimento das pessoas. Quer dizer, ficou famosa a interpretação que Fafá de Belém fazia do hino nacional, né, na abertura de todos aqueles imensos comícios, né, que era uma forma não apenas o momento do comício onde reunia todas aquelas pessoas, mas depois na continuidade, quando isso passava a ser notícia, né? Então, as eleições diretas já não passou, quer dizer, o Congresso acabou não aprovando, né? Foi feito um acordo com os militares e se teve um governo tampão, um governo que seria, vamos dizer, um preâmbulo para a democracia das eleições diretas. Seria o último governo, já não seria mais um governo de militares, mas um governo eleito pelo Congresso, né? Entre os partidos, entre os candidatos partidos, né, existentes. Foi eleito Tancredo Neves, todo mundo sabe essa história. Tancredo Neves morreu na véspera de assumir o governo e no seu lugar assumiu Sarney, né, José Sarney, como vice, era seu vice, já nesse grande acordo, né, juntava centro, direita, esquerda. Sarney vai ser o presidente e após Sarney, então, vai ser eleito em 1989 o primeiro presidente numa eleição direta. E aí nós temos, assim, de uma clareza assim, cristalina, a influência dos meios de comunicação diretamente no processo eleitoral. Nessa eleição de 89 se colocou pela primeira vez, talvez, na história recente do Brasil, uma eleição entre forças da direita, centro-direita e forças da esquerda. Isso que até então não era muito claro, nesse momento ficou muito claro. Quer dizer, havia do lado das forças de esquerda uma proposta nacionalista e com tendências socialistas, representada basicamente por dois candidatos, Leonel Brizola e Luiz Inácio Lula da Silva. Eleição de 1989. Veja como essa eleição foi assim, quase que um espetáculo, um show, né? De rádio, televisão, jornal. Se apresentaram para a eleição de 1989 22 candidatos.
Nunca houve na história do Brasil, e nunca houve depois mesmo, tantas pessoas disputando uma eleição. Alguns desses nomes são praticamente hoje, se eu citar o nome de alguns deles aqui, eu até não me lembrava, não sabia de cor também, eu ouvi anotar aqui, muitos deles hoje desapareceram do espectro político, né? Mas alguns continuam. Tem alguns aqui que foram lembrados, né? Lembre, né? Era um político paranaense, né? Afife Domingues. Esse tentou várias vezes depois ser presidente, né? Aureliano Chaves, que tinha sido vice, né, do Figueiredo, também era uma figura conhecida, né? Um outro personagem, isso é muito interessante, que aparece nesse domínio da mídia, esses personagens assim diferenciados, como foi nessa última eleição, o Cabo Daciolo, né? Personagens assim engraçados, inclusive. Nessa eleição de 89 apareceu o famoso Enéas, né? Se apresentava, né? Quer dizer, tinha 30 segundos na televisão, ou menos do que isso, né? Se apresentava apenas dando o seu nome. Meu nome é Enéas, né? Acho que alguns ainda lembram dele, né? O Collor, que acabou ganhando a eleição. Fernando Gabeira, né? Que havia se destacado na luta contra a ditadura e que hoje é um comentarista da Globo, né? O Brizola, o Marronzinho. Quem seria o Marronzinho, né? O Marronzinho foi candidato em 1989, né? Mário Covas, governador de São Paulo, figura importante na política, né? Paulo Maluf, também um personagem que praticamente concorreu a todas as eleições aí, até pouco tempo atrás, né? Roberto Freire, que era candidato pelo Partido Comunista, hoje é um homem de centro-direita, né? Fez parte, acho, dos governos, dos últimos governos ele fez parte, acho, do governo anterior ao atual, né? Parece que também esteve participando, né? Roberto Freire. Ronaldo Caiado, ligado a esse pessoal do ruralista, né? E Ulisses Guimarães, né? O senhor das diretas, né? Quer dizer, talvez o político naquele momento mais importante do país, né? O homem que capitaneou o processo de criação da Constituição brasileira, né? Todo mundo sabe, a eleição terminou, né? No primeiro turno, com o Collor com mais ou menos 30% dos votos e disputando até o último momento o segundo lugar, o Lula, que teve 17% dos votos, quebrados, e o Brizola com 16%, quer dizer, com uma diferença de menos de 1% separou Lula do Brizola. E o segundo turno foi para uma disputa do Collor com o Lula. O Collor não era, desde o início, o candidato de preferência do sistema, vamos dizer assim, né? Da grande mídia. Não era. Podia ser o Afife Domingues, podia ser o Ulisses Guimarães, podia ser o Mário Covas até, mas não era certamente o Fernando Collor, um político inexpressivo do Nordeste, né? Sem muita força, né? Mas que no discurso, de novo, usando extraordinariamente bem o poder da mídia, se vendendo como um novo. Interessante isso, né? Que quase todas as campanhas, esses candidatos normalmente que representam o pensamento mais velho, o pensamento mais antigo, o pensamento do status quo, né? Mas muda na aparência, né? Fernando Collor se apresentou como o Bolsonaro se apresentou agora. Fernando Collor se apresentou como um novo, a ideia nova. E ele desenvolveu uma campanha assim extraordinária, né? Quer dizer, se apresentando, pilotando jets, motos. Agora essa semana o Bolsonaro andou de moto lá em São Paulo, né? De moto sem capacete, né? Mas enfim, vendendo essa ideia do novo, né? E o segundo turno foi disputado com muita dureza, muito forte, e foi decidido aí, é um episódio assim, que se alguém contar a influência da mídia nas eleições do Brasil, esse episódio tem ponto de destaque, né? O famoso debate no encerramento da campanha do segundo turno entre Fernando Collor de Mello e o Lula, no dia 14 de dezembro de 89.
Se contam muitas histórias sobre esse debate, né? Naquele momento era previsível ou possível que uma boa atuação do Lula nesse debate significasse a eleição dele para presidente. E a votação era no dia seguinte, quer dizer, esse debate foi sábado de noite na Rede Globo, e no dia seguinte, ou na sexta-feira de noite na Rede Globo, e no domingo seria eleito o segundo turno. Conta-se que o Collor teria advertido o Lula, ou teria feito chegar ao Lula, que ele teria denúncias muito fortes contra o Lula, de coisas pessoais do Lula, coisas da vida familiar do Lula, né? Falava-se de um filho bastardo, uma filha, enfim, coisas pessoais do Lula, que ele teria uma pasta, que realmente ele colocou uma pasta sobre a sua mesa de debate, e que naquela pasta, dependendo do que o Lula dissesse, do que o Lula fizesse, ele abriria aquela pasta. Se é verdade ou não, nunca se confirmou isso aí, mas o que ficou claro naquele debate, ficou histórico, é que o desempenho do Lula foi muito fraco, né? Muito em desacordo com o que ele vinha se apresentando antes, quer dizer, ele vinha mobilizando o país inteiro com um discurso forte, agressivo, né? E naquele momento, naquele discurso naquele debate da Rede Globo, ele demonstrou uma fragilidade que ele não tinha tido antes, né? Mas de qualquer maneira, foi um debate assim que, se alguém pudesse avaliar o debate, foi com o Grenal de domingo passado, né? Parelho. Teve chance mais de um, talvez o Collor tivesse sido o papel do Grêmio, teve mais chances, chutou uma bola na trave, enfim, né? Não foi um jogo de 0-0. Né? Foi um debate de 0-0. E desse jeito foi apresentado na programação da Globo no dia seguinte, no horário do meio-dia. Foi apresentado, e aí essa versão parece confirmada, já foi contada várias pessoas que participaram do evento. A direção da Globo viu aquela apresentação do domingo, no sábado, meio-dia, no dia seguinte, o meio-dia, e chamou os coordenadores de propaganda, de jornalismo, disseram assim: esse debate, porque o grande chamamento da Rede Globo era o Jornal Nacional, que iria ao ar na noite de sábado, véspera da eleição de domingo, né? Com uma síntese do debate da noite anterior, que não tinha se prolongado até a madrugada, obviamente não tinha atingido todo o segmento de público que o Jornal Nacional dispunha na sua edição de véspera da eleição. E foi feita uma remontagem. Isso é um acontecimento que em todos os manuais de jornalismo hoje se comenta, se diz, né? Foi feita uma remontagem do programa, e o que foi apresentado na véspera da eleição de 89, foi um debate onde o Collor ganhou de 9-0. É como se fosse aquele jogo da Alemanha com o Brasil, né? Lá aquele de 14, né, que foi 7-1, 2014, né, 7-1, 6-1, 7-1, né, 7-1, né, Jefferson? 7-1, né, 7-1. Foi um 7-1 para o Jefferson, para o Collor, né, foi um 7-1 para o Collor, e isso, obviamente, teve uma influência incrível no Brasil, né, porque no dia seguinte você elegeu um presidente. Quem que você escolheria? Um presidente jovem, decidido, valente, que falava muito bem, ou um presidente titubeante, nervoso, incapaz de enfrentar como mereceria ser enfrentado? Essa foi a imagem que foi passada, uma mudança radical, né, naquilo que realmente tinha acontecido, né? Um estelionato eleitoral, vamos dizer assim, né, que a Rede Globo fez. E engraçado que há 2 ou 3 anos atrás, ou 1 ano atrás, a Rede Globo se desculpou de novo, oficialmente, né, pelo que ela fez naquela ocasião, né, pela manipulação que ela fez das imagens e do desempenho dos atores, né. Então isso foi muito claro, assim, de uma influência direta da mídia no processo. E nem todos puderam assistir, nem todos talvez saibam disso aí, se repetiu agora nessa eleição de 2018, né? Nunca um candidato tão inexpressivo, né? Com tão pouca vivência política, né? Com tão poucas condições intelectuais, com tão poucos
com tão pouca cultura como é o Jair Bolsonaro, pôde se eleger presidente. Quer dizer, a par de uma série de coisas, de dificuldades ou de imagem ruins do governo da Dilma, principalmente, ou que alguns possam pensar também dos governos do Lula, o que caracterizou, o que permitiu essa vitória fantástica, né, do Bolsonaro, foi uma atuação assim violenta, extremamente agressiva da mídia, já agora num novo patamar. Quer dizer, enquanto em 1950 nós vimos, ela se fez principalmente através do púlpito da igreja, né, da Igreja Católica, em 89 através da televisão, nós vamos ver em 2018 o uso de um novo meio, né? No caso, as mídias sociais. Nunca havia sido feito isso no Brasil. Quer dizer, as mídias sociais conseguiram, num processo extremamente rápido, eleger não só um candidato inexpressivo, sem plataforma eleitoral, que se recusou a comparecer aos debates, né? Que montou todo um drama em torno daquele episódio nunca muito esclarecido da sua tentativa de assassinato lá em Minas Gerais. Esse candidato não só se elegeu, como elegeu uma bancada imensa de um partido que não existia. Um partido que não tinha deputado, não tinha senadores, ou se tinha um número minúsculo deles. Elegeu governadores em vários estados, né, por força de um processo que o Brasil não desconhecia, mas que os americanos já tinham provado, né, com a eleição do Trump, né, contra a Hillary Clinton. Né. E não é à toa, né, que o expert desse processo é um americano, né, trazido aqui para montar essa estratégia de comunicação. Então, nessa síntese que a gente fez dessa história recente do Brasil, fica muito claro, né, que a solidez desse sistema que nós temos, esse sistema político, econômico, cultural, não depende apenas da coerção militar ou da coerção policial, depende de um processo de lavagem cerebral, depende de um processo de levar as pessoas um sentimento de que aquilo é o melhor que pode ser feito. E esse processo, né, nós temos aí comprovado historicamente, se faz através dos meios de comunicação mais disponíveis ou mais fortes num determinado período. Hoje, todo mundo sabe, as mídias sociais, tanto que estamos aqui falando através de uma delas, né, canal de internet. Até a próxima.